Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, deusas! Uhul! Aqui estamos, maravilhosas! Boa noite! Como é que vocês estão? Hoje deu certo, hein, deusas? Hoje deu certo, estamos aqui ao vivo. Muito boa noite. Olha, eu vou falar, hein? Quinta-feira, véspera de feriado de Páscoa, estamos aqui, as fortes. Sim ou não? Como mulheres que estão aqui, abriram mão aí, sei lá, de fazer outra coisa, comer um chocolate, sei lá, estão aqui. Como não vão prosperar? Claro que vão. Estão aí na contramão do mundo. Isso aqui, o empreender é para mulheres que realmente querem fazer diferença, que acreditam na sua potência, acreditam naquilo que tem nas mãos e estão aqui a fim de fazer diferença. Eu não vou ficar de enrolação e vou direto ao ponto. Hoje a gente vai ter uma aula para a gente poder falar de uma tríade, aquilo que eu considero fundamental para você começar o seu negócio do jeito certo. Começar para que ele possa gerar renda, começar a fazer a coisa acontecer. E aí, já vou dando aqui uma diretiva para vocês sobre o seguinte. Primeiro, quero falar quem está ao vivo, me dá boa noite. Boa noite, deusas! Falem aqui comigo, me digam se o som tá bom, se vocês estão me ouvindo, se tá ok, porque eu já vou colocar aqui os slides para a gente começar a nossa aula de hoje. E eu quero falar o seguinte para vocês, ó. Esses 3 pilares que hoje que eu vou trazer para vocês hoje, eles são pilares, vamos dizer assim, são 2 pilares que são, de uma certa forma, subjetivos. Subjetivos que servem de uma preparação para o processo, certo? Oi, Jane, muito boa noite, deusa. Que servem de preparação para o processo. Tem uma questão que é muito importante de falar para vocês, que isso serve para a vida, tá? Não é só para o nosso negócio holístico, não. Serve para tudo que a gente vai fazer na vida. Se a gente vai fazer uma comida, a gente precisa disso. E é algo que vocês não gostam muito, que eu sei. Que é planejamento. A gente precisa nos preparar para dar um passo seguinte. A gente precisa preparar o caminho para a gente construir algo. A gente não vai construir uma casa no meio do pântano, porque ela vai ruir. A gente não vai construir uma casa sem fundação, porque ela não vai se sustentar. A gente não vai subir uma laje se a gente não tiver os pilares bem assentados, porque ele não vai sustentar essa laje. Então, gente, a gente precisa de planejamento, a gente precisa começar a estruturar o nosso negócio dando um passinho para trás, pensando em coisas que são fundamentais para que a gente sustente. Vocês são a fonte de tudo aquilo que vocês colocam no mundo. Então, se vocês não tiverem inteiras, se vocês não tiverem com uma clareza dos passos, da caminhada, da jornada, dos passos que vocês vão ter que dar, vocês vão desistir, né? Claro que essa clareza nua e crua, cristalina, a gente nunca tem. A gente vai ganhando clareza durante a caminhada do processo. Mas construir o processo nos ajuda muito a pelo menos olhar daqui para ali, sabe? Olhar um pouquinho ali à frente para a gente saber onde a gente está pisando, como a gente vai pisar nesse passinho que a gente consegue gerir e consegue já enxergar. A gente olha para uma estrada gigantona, a gente não consegue ver o fim dela. Para quem é de Brasília, né?
Eu moro aqui na Asa Sul, eu não consigo enxergar o eixão até a outra asa, que é a Asa Norte. Mas eu consigo enxergar alguns quilômetros à frente. E eu consigo ver se tem trânsito, se não tem trânsito, se essa via é boa, se eu posso tomar uma rota e pegar a via de cima para chegar mais rápido. Então, esses passos que eu vou trazer para vocês hoje, eles são fundamentais para que vocês possam começar o negócio de vocês da forma certa. Combinado? Então, já quero trazer esse preâmbulo para vocês não acharem que eu vou aqui já trazer logo de cara uma fórmula mágica e potente para vocês ganharem 15 mil reais na semana que vem. Não. Mas, certamente, se vocês implementarem isso que eu vou mostrar para vocês hoje, começarem a exercitar e construir o hábito da repetição, nisso que eu vou trazer para vocês hoje, certamente, tá? Certamente, eu falo isso sem errar. E o grande desafio é esse: criar repetição, criar disciplina para fazer isso que eu vou trazer para vocês hoje aqui na aula, para vocês começarem já, certo? Então, sem mais delongas, sejam muito bem-vindas a quem está chegando aqui na aula. E eu vou compartilhar com vocês um slide, porque eu sou faladeira. Então, eu vou compartilhar aqui o slide para eu não me perder na fala e não ficar falando demais. E a pessoa aqui esqueceu de subir o arquivo. E eu acho que eu não vou conseguir. Eu vou conseguir sim. Porque a gente consegue tudo. Só um momentinho, Deusas, que eu vou pegar aqui o documento para compartilhar com vocês o slide. Porque a pessoinha esqueceu de subir o arquivo antes. Só um momento. Quem sabe faz ao vivo, certo, Deusas? Só um pouquinho mais. Vão colocando aí no chat para mim, enquanto eu coloco a aula aqui para vocês, qual é a maior dificuldade que vocês têm, de onde vocês estão falando, qual é o maior desafio que vocês têm no negócio de vocês hoje. Vão colocando aqui para mim. Que eu já vou subindo aqui os slides para a gente começar. Só mais um pouquinho. Achei, maravilhosas. Já está subindo aqui. Todo mundo já atua como terapeuta? Como é que vocês estão aqui? Teve gente nova que chegou na comunidade. Então, vão me atualizando aí. Pronto, Deusas. Pronto. Estão vendo os slides aí? Já vai entrar aqui para vocês. Então, vamos começar aqui falando do primeiro ponto. Pronto, entrou. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é algo que as minhas alunas, para quem me segue já há algum tempo, me vê falando o tempo inteiro. E é fundamental, tá, Deusas? Para que vocês comecem a instalar isso na vida de vocês.
A primeira coisa que vocês precisam começar a compreender é sobre mentalidade. Vocês precisam instalar uma mentalidade de empreendedoras, de empresárias. As terapeutas, normalmente, elas têm muitas crenças inconscientes a respeito do trabalho como terapeuta, né? A terapeuta normalmente não se vê como uma profissional. E se ela não se vê como uma profissional, ela não se coloca como uma profissional, ela não cria, não constrói uma postura como uma profissional. A visão dela de si mesma, do trabalho que ela opera, é muito amadora, é muito distorcida, porque vem ela nasce de crenças que são transgeracionais, ancestrais. Normalmente, as terapeutas, nós nos tornamos terapeutas a partir daquilo que a gente recebe do nosso sistema, né? São dons e talentos que a gente herda e que a gente vai lapidando e que eles vão se misturando ao nosso DNA, quem nós somos quando encarnamos nesse planeta. E normalmente a gente herda aí das nossas avós, bisavós, tataravós, essas que estão aí muito antigas. Algumas de nós temos dentro da nossa linhagem benzedeiras, né? Curandeiras, né? Muitas de nós temos aí na nossa linhagem indígenas, mulheres que eram curandeiras natas, que tinham um conhecimento nato das ervas e da alquimia. Então, como que elas lidavam com isso? Elas faziam, simplesmente faziam. Não tinha troca através do dinheiro, não tinha nem sequer troca. Era simplesmente fazer. Elas cuidavam da família, dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus netos, dessa forma. E essa frequência, essa energia, ela está instalada no nosso sistema, na nossa epigenética. E aí a gente constrói uma mentalidade, e essa mentalidade gera um comportamento de como a gente lida com a nossa própria profissão. Para mim, por exemplo, foi muito difícil no começo cobrar. Eu tinha muita dificuldade de cobrar, eu tinha muita dificuldade de estabelecer preço, de colocar o dinheiro na troca do meu serviço. Eu tinha muita dificuldade de olhar para todo o trabalho que eu fazia energético, até esse toque espiritual, né? Porque eu tenho a espiritualidade muito forte dentro do meu processo. Eu tinha muita dificuldade de cobrar, muita dificuldade de colocar, de estabelecer essa troca. Então, várias crenças, além dessa, de achar que aquela outra crença que diz que aquilo que eu recebi de graça eu não posso cobrar, né? De não conseguir, de ter que ter a agenda cheia para você poder ganhar dinheiro, né? Espiritualidade e dinheiro não andam juntos, que a rede social é o seu trabalho voluntário, não é verdade? Então, assim, são várias crenças que vão sendo instaladas de forma consciente e inconsciente na nossa epigenética, e isso vai criando uma barreira, um muro, né, na nossa conexão com a prosperidade, com a construção de uma visão de empresária, entendendo que nós temos um negócio, e como todo negócio, ele tem que crescer, ele tem que gerar lucro, ele tem que nos sustentar, porque o nosso trabalho, deuses, ele é um recurso que sustenta a vida que a gente quer viver. A gente não faz o nosso trabalho por hobby. É claro que nós, no nosso propósito, naquilo que a gente intenciona através do nosso trabalho, a gente quer sim servir, ajudar na transformação, facilitar caminhos para a expansão de consciência de quem a gente serve. Mas esse trabalho ele tem que sustentar, em primeiro lugar, a nossa vida. O nosso trabalho ele é um recurso por onde
o amor da fonte criadora de Deus transborda, e nesse transbordamento é que a gente ajuda nesse caminho de facilitação. Então, as trocas, todas as trocas precisam ser equilibradas. Isso é uma lei universal. A lei do equilíbrio, ela não é uma lei apenas sistêmica, ela é uma lei universal. Na medida daquilo que eu dou, eu recebo. Quanto mais eu dou, eu recebo, porque o universo é abundante. Então, eu preciso começar a mapear quais são essas crenças que estão instaladas em mim. O que eu penso a respeito da minha profissão? Qual é a minha visão sobre aquilo que eu faço? Será que eu consigo me ver como uma mulher próspera, uma mulher que realmente tem reconhecimento, que ganha dinheiro, que consegue gerar, que consegue criar a vida que eu tanto desejo? Como é para mim e me imaginar ganhando muito dinheiro com aquilo que eu faço? Como é para mim estabelecer um preço equilibrado por aquilo que eu oferto? Como é para mim ofertar aquilo que eu ofereço para o meu cliente como solução? Como é para mim viver de forma plena e abundante a partir dos recursos que o meu trabalho gera? Porque o dinheiro, Deusas, ele não é fruto, ele é semente. Através do movimento do seu trabalho, à medida que ele vai crescendo, vai expandindo, o dinheiro vai chegando nessa troca para estabelecer compromisso, para dar segurança, para criar proteção para você. Ele vai chegando para ser acesso, para abrir caminhos, para expandir, para que você possa chegar a mais pessoas. Esse é o papel do dinheiro, que é uma energia masculina. É uma energia a serviço da vida. Então, é muito importante que você mapeie essas crenças para que você comece a trabalhar elas dentro de você. E aí, aqui eu vou te dar uma orientação muito prática. E aí você pode dizer assim para mim, Cris, mas eu já olho para as minhas crenças, eu já olhei para várias delas. E é algo que eu falo muito para as minhas alunas e mentoradas o tempo inteiro. E que eu, Deusa, trabalho o tempo inteiro com a minha terapeuta, com as minhas terapeutas, porque eu, graças a Deus, eu tenho um time de terapeutas comigo. Nós precisamos olhar para as nossas crenças o tempo inteiro. Nós nos modificamos o tempo inteiro. E cada vez que a gente se depara, às vezes, com uma crença, com um padrão que a gente já olhou, a gente olha para esse padrão, essa crença, esse comportamento de uma forma diferente. A gente consegue, a partir dessa transformação que a gente faz com a gente mesmo diariamente, se aprofundar cada vez mais. E é esse o processo de transformação, expansão e cura. É a gente entender que na nossa vida a gente não vai trabalhar 1 milhão de coisas. Não, a gente vai trabalhar algumas coisas o tempo inteiro. É um processo de refinamento. Então, é muito importante que você olhe para quais crenças estão latentes nesse momento. O que está reverberando para o seu momento de vida e para o momento do seu negócio? E você possa mapear essas crenças. Escreva a partir dessas perguntas que eu trouxe para você aqui agora e perceba como é você. É muito importante você, a partir desse mapeamento, dessa escavação dessas crenças, você comece a construir uma visão da terapeuta empreendedora de sucesso, empresária, né? Dessa mulher que vive a vida a partir daquilo que ela gera no mundo. Então, comece a modelar essa visão de quem você é como profissional, como quem vive do seu trabalho e se perceba, certo? Esse é o primeiro passo, fundamental.
Lembrando que você é a fonte, a partir de você tudo nasce. Se você não tiver com isso instalado na sua cabeça, se você não tiver uma visão clara dessa mulher que você quer se tornar, você não vai conseguir alcançá-la, porque a gente só alcança aquilo que a gente vê. Se você não vê, você não alcança. Tudo começa na mente, certo? Tudo que foi criado nesse universo começa na mente. Então, crie a visão dessa terapeuta de sucesso. Cada um tem uma visão de sucesso. Crie a sua. E trabalhe e comece sim. Aí sim a gente vai construir o caminho para que você alcance essa mulher que você quer se tornar. A partir de quem você é hoje. E quem você é hoje tem forças e fraquezas. E tudo isso é importante para que você construa essa mulher, certo? A terapeuta de sucesso, ela não é construída apenas de coisas boas, apenas de sucesso. Não. Ela é construída a partir de tudo que ela é. É a partir da sua dor, é a partir da sua fraqueza, é a partir da sua vulnerabilidade que você vai criar conexão com o teu cliente. Você vai criar identificação com ele. Você vai inspirar o teu cliente. Você vai mostrar para ele que se é possível para você, se foi possível para você, é possível para ele. É assim que você vai inspirá-lo no seu caminho de transformação, deixando muito claro a responsabilidade de cada parte. Você facilita caminhos, mas o responsável pela própria transformação, a responsável pela sua própria transformação é ela mesma, certo? Isso sim já é uma postura que você precisa também instalar aí nesse processo de construção de visão para que você ganhe equilíbrio nas trocas, certo? Conquiste o equilíbrio nas trocas. Vamos seguir. Um segundo ponto extremamente importante, estratégico e fundamental para que você possa construir essa terapeuta de sucesso, construir um negócio próspero, é o seu projeto de vida, Deusa. Como assim, Cris? Do que você está falando? Deusa, existe uma outra lei, além da lei do equilíbrio. A primeira lei dentre as ordens da ajuda, isso numa visão sistêmica, num linguajar sistêmico aqui para você, é a lei de ordem ou hierarquia. Também é uma lei universal e todas nós estamos sujeitos ao efeito dessa lei. E por que eu estou falando de ordem aqui para você e como isso se relaciona com o projeto de vida? O trabalho, ele é um recurso que serve à sua vida e não o contrário. Então, para que você possa construir, modelar o seu negócio, você precisa pensar na vida que você quer viver. Qual é a vida que você quer viver? E aí sim, você vai modelar o seu negócio para que ele possa servir a vida que você quer viver. Nós crescemos e somos educadas, doutrinadas a pensar no trabalho em primeiro lugar. E o trabalho, ele tem uma importância tão grande na nossa vida que a gente se identifica com ele de tal maneira que a gente se perde de nós mesmas. Às vezes, quando a pessoa pergunta assim, quem é você, Cris? As pessoas perguntavam assim, quem é você, Cris? Eu falo assim, eu sou administradora. Eu trabalho em tal lugar, eu faço tal coisa. Não, você não é o que você faz. Você é uma mulher. Você é uma mulher que tem projetos, é uma mulher que se identifica de tal forma, que se descreve de X forma. E dentro desse universo que é ser um ser espiritual numa forma feminina, você transita também e usa o trabalho na sua vida para alcançar aquilo que você deseja. Você tem habilidades e talentos que você usa para servir. Mas você não é o seu trabalho. Então, a gente caminha nesse planeta hoje sendo educada, e isso é muito importante porque nós somos mães,
Eu já sou uma mãe aí na espera, mas muitas de vocês são mães, e é um ponto de atenção para que a gente possa educar os nossos filhos a esse respeito, né? Para que eles possam escolher as suas carreiras de uma forma inteligente. A gente precisa pensar na vida que a gente quer viver, porque senão a gente fica fora de ordem. E aí o que acontece conosco? A gente se torna escravo do trabalho. E aí vocês, terapeutas, estão aí sendo escravas da agenda, achando que ter sucesso é atender das 9 às 10 da noite sem ter 1 minuto de qualidade de vida, sem ter tempo de qualidade para você, para sua família, para os teus amigos, para as coisas que você quer fazer, né? Construindo um trabalho que te deixe escrava, que não seja autônomo, né? Então, tudo isso você tem que pensar. Qual é a vida que você quer viver? Eu quero que vocês partilhem um pouco aqui comigo também da visão de vocês. Que vida que vocês querem viver? Coloca aqui no chat. Qual é o desejo de vocês através do trabalho? O que vocês gostariam de ter através do trabalho? Vocês gostariam de ter... Ah, Cris, eu quero viver no campo, eu quero estar perto da natureza, eu quero poder viajar 2, 3 vezes por ano. Eu adoro viajar, me faz muito bem, me nutre, as minhas relações ficam mais potentes, as minhas trocas são mais ricas, eu me sinto pertencente no mundo quando eu estou viajando. Não, Cris, eu quero ver minha família crescer, eu quero ver meu pequeno crescer, eu quero poder cuidar da minha casa, da minha família, e quero viver bem com isso, né? Quando você começa a pensar na vida que você quer viver e você entende, compreende que o trabalho ele precisa servir a essa vida, porque o trabalho é a ponte por onde as sementes chegam, que é o dinheiro, para que você possa semear na sua vida e na vida de outras pessoas. Então, quando você começa a pensar na vida que você quer viver, você começa a modelar o trabalho para ele caber nessa vida que você quer viver. Como que deve ser esse trabalho? Quais são as condições que eu preciso criar para construir esse trabalho de forma que ele sustente a vida que eu quero viver? Isso é muito importante. Tá fazendo sentido para vocês, deuses? Vão colocando para mim aí no chat, vão trocando comigo aqui para eu poder sentir a temperatura de vocês, tá bom? Isso é muito importante, essa troca. Então, esse tempo para que vocês possam pensar sobre isso, planejar isso é fundamental. Fundamental para que o porquê de vocês, esse combustível que nos guia, que nos impulsiona nas dificuldades, Deus, é muito importante. O projeto de vida, você pensar e planejar o seu projeto de vida, ele não é só importante apenas para que você possa modelar o seu trabalho, mas ele é a gasolina que vai te impulsionar nos momentos de desafio, porque os momentos de desafio dentro da construção do seu negócio holístico, eles vão vir. E vão vir muitas vezes. Principalmente se você insistir em fazer essa jornada sozinho. Esse já é o alerta que eu te dou. Prepare essa musculatura. Né? Aquilo que você pode fazer em 2 semanas, você vai levar 3 meses, quiçá 6 meses, 1 ano para fazer. Aquilo que você pode instalar e construir num mês, você vai levar 1 ano para fazer. E eu falo isso por experiência própria, né? Então, é fundamental, é um passo fundamental no seu processo, você investir o seu tempo, a sua energia, para que você pense sobre o seu projeto de vida, certo? Então, comece a modelar esse processo, comece a modelar
como você quer viver, aonde você quer viver. Cris, eu quero liberdade de espaço geográfico, eu quero liberdade de tempo, eu quero, através desse trabalho, conquistar minha liberdade financeira, é o que todas nós queremos, eu também quero isso. Então, a partir dessas premissas, você começa a criar as condições, você começa a pensar, a estruturar o que esse trabalho tem que ter para que ele gere essas condições, para que ele gere essa sustentação para a vida que você quer viver. Isso é muito importante. Se você quer um trabalho que te dê liberdade geográfica, então você vai ter que aprender a manejar o seu cliente de forma online. Ai, Cris, mas eu trabalho com reiki. Eu trabalho com massoterapia. Eu uso maca, é presencial. Existem alternativas. Você pode fazer isso de outras formas. Você pode pensar em trabalhar com a massoterapia de uma outra forma. Talvez não como terapeuta, mas ensinando outros terapeutas a sua técnica, a sua forma de manejo. Você pode começar a estruturar a sua metodologia para fazer isso, certo? Então, todas essas questões são muito importantes para o desenvolvimento do seu negócio, certo, Deusa? Então, invista tempo nessa estruturação, nesse planejamento, nessa modelagem do seu projeto, porque ela vai guiar toda a construção do seu negócio e, como eu disse, ela é o seu porquê, certo? O seu combustível, a sua gasolina. Pensar no negócio. Como é que eu penso no negócio, Cris? Deusa, uma coisa que é muito importante você pensar, esse é o nosso terceiro pilar, tá? De estrutura. O seu negócio, ele deve ser cuidado como um filho, mas ele deve trabalhar para você como um homem. Guarde isso na sua mente. Guarde isso como uma premissa para você pensar na estruturação do seu serviço. Como é que eu penso isso, Cris? Não estou entendendo o que você está falando, está confuso para mim. O nosso negócio, Deusa, como tudo na vida, ele tem fases. Qual é a sua fase? Que fase do seu negócio você está? Você está começando? Você ainda não transitou de carreira? Você ainda está com o pé meio lá e meio cá? Como é que você está? No seu trabalho, no seu processo de construção. Você já está atendendo? Já estou atendendo, Cris, mas eu tenho poucos clientes. Já estou atendendo, tenho muitos clientes, mas eu não consigo gerar renda suficiente. Então, são coisas que você precisa perceber. Qual é a fase do seu negócio? E aí você pensar nesse negócio como um filho. Se você está ainda na transição da carreira, você pensa nele como num processo de gestação. Ele ainda está aí na tua barriga. Você ainda não colocou ele no mundo para fora, você ainda não começou a atender. Então, ele está ainda protegidinho aí na sua barriga. Ele é uma ideia. Imagina ele num processo de gestação. Então, o que a gente faz quando a gente está gestando um filho? A gente prepara a chegada desse filho, certo? Então, eu vou me cuidar, eu vou fazer meu pré-natal, eu vou cuidar do enxoval, eu vou reorganizar a minha casa para receber essa criança, né? Então, aquele quarto que era escritório, eu vou transformar no quarto de bebê, ou eu só tenho um quarto, eu vou ter que adequar o meu quarto para poder colocar o bercinho lá. Eu vou ter que fazer esse ajuste. Quando a gente pensa no negócio, é a mesma coisa, Deusa. Se você está nessa fase de gestação, qual é a sua preparação? É pensar o que eu preciso aprender.
Eu sei manejar um cliente? Eu sei gerir o meu negócio? Será que eu preciso abrir uma empresa, abrir o CNPJ agora? Será que eu vou começar alugando uma sala? Será que eu vou fazer online? Eu sei fazer isso? Será que eu consigo fazer uma parceria? Você vai buscando aquilo que você precisa para colocar o seu bloco na rua. Olha, eu não posso sair do meu trabalho agora. Eu preciso mas eu quero sair. Preciso me planejar as minhas finanças para poder sair. E aí eu vou construir essa ponte, vou colocar um prazo para fazer isso, porque eu não posso ficar na transição para o resto da vida. Então, são todos esses ajustes que eu tenho que fazer. Cris, não, eu já estou numa outra fase. Eu estou na fase em que eu já comecei a trabalhar, já comecei a atender, mas eu ainda não tenho muito cliente, eu ainda não estou conseguindo gerar renda suficiente. Então, o que eu preciso fazer? Né? E aí eu já vou falar uma coisa que eu já vou trazer aqui, já vou adiantar um pouco o slide e já vou falar uma coisa para vocês. Independente da fase que você esteja, uma das coisas fundamentais que você precisa aprender a fazer é ofertar o que você faz, a dar visibilidade para aquilo que você faz, a mostrar para as pessoas, dizer para as pessoas e mostrar para as pessoas a sua solução, dizer para as pessoas que você é uma terapeuta e que você está na ativa e que você está a serviço, porque as pessoas não vão adivinhar. E você precisa começar a comunicar o que você faz. Construir a clareza do que você faz para que você possa comunicar. Isso é muito importante. Ah, Cris, eu já tenho meu servir, eu já trabalho, eu já gero uma renda razoável, mas eu quero mais. Então, provavelmente você já está numa fase de crescimento. Você já está numa fase em que talvez estar sozinha tocando o seu negócio seja algo que já esteja te limitando. Você precisa de uma mão para te ajudar. Você já precisa contratar alguém para ajudar você. Talvez você precise dar mais visibilidade. E aí, Deus, se você estiver nessa fase, você vai ter que rever os seus processos. Porque o processo para quem é eu, equipe, você com você fazendo tudo, é um. Você com mais um, com mais dois, com mais 10, é outro processo. E se você não tiver com isso azeitado, se você não parar para olhar para isso, isso vai te engolir. Te falo, tudo isso que eu estou te falando, Deusa, é experiência, tá? São fases, são todas fases do negócio que eu vivi. E hoje eu estou numa fase do meu negócio de muita expansão. E é uma expansão que eu não previa de ser tão rápida. E eu estou precisando... Eu já fiz aí um primeiro movimento de crescimento e eu estou precisando fazer outro já, porque isso já está começando a me atrapalhar. Eu já estou meio que, sabe, trançando as pernas e tropeçando no meu próprio pé, porque eu já estou ficando com a mão muito cheia. E isso não é bom, né? Isso não é bom. E esse olhar atento para a fase do seu negócio é muito importante para que você tome as ações necessárias para o seu negócio continuar fluindo, porque se você não abre e não expande na hora que o seu negócio precisa de expansão, você atrofia o seu negócio, você pode matar o seu negócio. Então, é muito importante que você possa entender e estar atenta a qual é a fase do negócio que você está. E muitas de vocês, às vezes, vocês podem estar num momento em que vocês estão... Estou aqui, ó, já com uma tacinha de vinho, Deusas, brindando ao nosso momento, que é maravilhoso. E muitas vezes, vocês estão numa fase em que vocês já estão sentindo. Porque é muito uma sensação, sabe, Deusa? Quando a gente começa a perceber que a gente precisa dar um passo 2... É muito uma sensação. Você começa a sentir que está desorganizada, você começa a se perder nas coisas. Então, você precisa ficar muito atenta, porque
Está na hora de crescer. E nesse momento que a vida te chama, o teu negócio te pede mais comida, sabe adolescente que come pra caramba? Se às vezes você está nesse momento. E aí dá muito medo, né? Dá muito medo. Crescer, prosperar, a gente às vezes almeja muito e deseja muito a prosperidade, mas a gente tem muito medo dela. E aí é o momento de ousar, confiar em quem você é e, obviamente, buscar os recursos necessários, buscar ajuda, levantar a mão, investir em você. Se você não investir em você, você provavelmente vai deixar dinheiro na mesa. O que significa dizer, você vai deixar de ganhar um dinheiro que você poderia ganhar, você vai perder fluidez, você vai atrofiar e você vai ver que a coisa vai começar a ficar pesada. Você vai atrasar o seu processo de desenvolvimento, de progresso. E, obviamente, eu digo que muitas pessoas que poderiam se servir desse ouro que você guarda, desse ouro que você tem, vão deixar de se servir dele porque você vai estar atrofiada, com medo de crescer, com medo de expandir o teu negócio. Então, fique muito atenta às fases do seu negócio para que você possa dar a ele aquilo que ele precisa no momento certo. Entenda que o seu negócio, Deus, ele é uma energia masculina. Quando, nessa segunda parte da frase, que eu coloquei aí como premissa, como pilar, para você começar a trabalhar, estruturar isso dentro de você, entenda que trabalhar para você como homem significa dizer que o trabalho ele é uma energia masculina. E como uma energia masculina, assim como o dinheiro, ele serve ao feminino. Então, no momento que você está atenta para a fase do seu negócio, você percebe o seu negócio, você vai nutrindo ele, dando a ele o que ele precisa em cada fase dele, ele vai crescer. E ele vai te servir de forma abundante, vai começar a gerar frutos. E os frutos, Deus, não é o dinheiro. Lembra disso. O fruto é aquilo que você entrega, é a transformação que você gera na vida de quem você serve. E Deus, eu quero te falar uma coisa aqui muito importante. E coloca isso aí no seu coração. Para que você possa dar a dimensão da importância de quem você é e do seu trabalho. Quando você facilita o caminho de alguém, você não está facilitando apenas o caminho desse alguém. Você está facilitando o caminho para que todo um sistema tenha a possibilidade de conquistar a ordem. No momento que você apoia, facilita o caminho de alguém na sua transformação, você possibilita que esse alguém inspire pessoas do seu próprio sistema, do seu entorno, talvez não do seu sistema direto, mas de outros sistemas nos quais ele está inserido, para também serem transformados. Então, quando eu digo que nós estamos sendo chamadas para ocupar o nosso lugar, para que a gente possa realmente nos colocar, sabe? E fazer o nosso trabalho, valorizar quem nós somos, valorizar os nossos saberes, cobrar de forma equilibrada, sabe? Quebrar essas crenças e começar a falar sobre dinheiro, gerir a nossa vida financeira com gosto, com alegria, sabe? Começar a falar o nosso preço com alegria, porque a gente sabe que o preço é a etiqueta de um serviço. E essa etiqueta tem uma função, que é gerar compromisso na troca. Então, quando a gente entende esses mecanismos que estão aí para servir a nossa vida, para trazer equilíbrio nas trocas, isso começa a ficar mais fluido, mais leve, mais gostoso. A gente começa a ganhar clareza, isso começa a ganhar uma dimensão para o que nós somos e para o que nós viemos fazer aqui.
Então, isso é muito importante, deusas, certo? Que vocês entendam essa dimensão. O fruto é aquilo que você transforma. O dinheiro é semente. E todo negócio, independente do tamanho dele, independente daquilo que você queira para você, todo negócio nasceu para gerar lucro, para gerar sementes. Uma semente, ela começar a proliferar positivamente, para que ela abra caminho, para que ela alargue estradas para você chegar, para que você possa alcançar mais pessoas, certo? Para você gerar, você vai precisar de sangue. E o que é o sangue dentro de um negócio? São as vendas, deusa. É a oferta daquilo que você faz. O que é a água? A água é a fluidez, a água é caminho de solução. Água são os seus processos azeitados, é entender que você precisa gerir o seu negócio, que você precisa criar processos, metodologia para o seu trabalho. Você precisa criar compreensão de como você vai manejar o seu cliente do ponto A ao ponto B. Isso precisa ficar claro para ele. Oxigênio é essa troca equilibrada, sabe? Tudo se dá através das pessoas. A vida é de relacionamento. Oxigênio é a troca, essa respiração, o dar e o tomar que a gente faz, né? E o vender, o ofertar o seu serviço é servir. Guarda isso dentro de você. Certo? Várias coisas aí para você guardar dentro de você. Nós estamos aqui para servir. E para servir, a gente precisa mostrar ao nosso cliente, ofertar ao nosso cliente aquilo que a gente tem, compreendendo o que ele precisa. E um primeiro passo para isso é a gente começar a entender para quem é aquilo que a gente tem, né? Quem a gente vai servir, como a gente vai servir. E aí eu quero avançar aqui no nosso processo para que a gente possa para eu já ir para a ferramenta. Desculpa que eu dei uma gaguejada aqui, porque eu vi o grupo aqui, as meninas, e falando, e eu vou só responder aqui para as meninas do grupo. Então, vamos para a ferramenta, né? Eu preparei aqui para vocês e vou disponibilizar uma ferramenta para vocês ajudar nessa construção de pensar o negócio, certo? Pensar pensar essa estruturação, né? Que eu falei um monte de coisa aqui, mas tá, Cris, como é que eu começo a fazer isso? Como é que eu estruturo essas coisas todas? Como é que eu penso essas coisas todas? Como é que eu penso, estruturo a minha visão? Como é que eu estruturo o meu projeto de vida? Como é que eu estruturo esse filho que eu quero parir, eu já pari, eu vou parir? Como é que eu faço isso? Eu vou disponibilizar para vocês, Deus, um instrumento para ajudar vocês a construir essa estrutura básica, que é um modelo de negócios. Um modelo de negócios, ele é diferente de um plano de negócios, tá? O modelo de negócios, ele é como se fosse um mapa mental, mas ele é um mapa estruturado, onde você vai pensar no o quê, no como, no para quem e no onde. Então, lá dentro desse documento que eu preparei para vocês com muito carinho, vocês vão pensar toda essa estrutura. O que eu vou ofertar, como eu vou ofertar, para quem eu vou ofertar e onde, como que essas pessoas vão me encontrar,
para que elas possam receber aquilo que eu tenho, certo? Então, lá vai ter um roteirinho e várias perguntas para que vocês possam fazer esse processo acontecer, tá bom? E aí, espera aí que eu tô aqui com um olho no peixe, outro no gato, Deusa. E aí eu quero falar de um ponto muito importante. Um ponto muito importante para vocês, que é o seguinte, ó. Para que a gente, uma dos instrumentos que a gente usa para a gente construir esse processo, né? E claro, cada um vai estar numa fase, tá, Deusa? E se você tiver ainda para parir o teu negócio, é algo para você incluir aí nessa estruturação, nesse planejamento, nesse preparo, que é pensar na sua linha editorial, no seu calendário de conteúdo e na sua comunicação. Entendendo que a sua linha editorial, o seu calendário de conteúdo, eles são instrumentos para você se conectar com a pessoa que você quer servir. Então, você vai pensar no que você vai entregar, como você vai entregar, para quem você vai entregar, onde essa pessoa te encontra e como é que você vai usar para se comunicar com ela. Sobre o que você vai, o que essa pessoa precisa compreender sobre o seu trabalho para que ela chegue até você, para que ela entenda que a solução que você tem é importante para a transformação dela. Certo? Isso é muito importante. Então, isso é a linha editorial. Certo? Isso é o calendário de conteúdo. A partir da linha editorial, que é aquilo que você entende, porque só você conhece quem você vai servir. Aquilo que você entende que é importante para você comunicar para o seu cliente, você vai construir um calendário a partir desse tema, dessa espinha dorsal que você vai construir. E entendendo que você precisa ganhar visibilidade. As pessoas, seus clientes, precisam saber que você existe e que você faz o que você faz. Por isso, você precisa estar em vários canais. E esse é o papel das redes sociais, do Instagram, do LinkedIn, do TikTok, do YouTube, aqui, para que você ganhe visibilidade. E é preciso estar nesses canais de forma profissional, porque cada uma dessas portas é como se fosse a porta do seu consultório. E você precisa tratar as redes sociais como se fosse a porta do seu consultório. Então, isso não pode ser de qualquer jeito. Entendendo que as redes sociais são um instrumento estratégico para o seu negócio, para o seu serviço. Certo, deusas? Isso é fundamental. Então, eu quero que você compreenda isso e plugue tudo isso aí na sua construção, tá bom? E para finalizar aqui a nossa aula, que a gente já está indo para 1 hora, e eu quero firmar aqui o meu compromisso com vocês, para não me alongar, eu quero falar para vocês assim, ó, que vocês têm 2 opções. Fazer isso sozinhas, e aí vocês vão bater cabeça, vai vir muito sentimento de desistir, vai vir ansiedade, vocês vão achar que isso não é para vocês, ou vocês podem fazer isso acompanhadas, orientadas, com um passo a passo de como deve ser feito. E ainda que eu quisesse, é impossível entregar tudo isso numa aula de 1 hora, ainda que fosse de 2 horas. Então, para que vocês possam avançar e acelerar os seus resultados, acelerar a vida que vocês querem construir, é muito importante que vocês tenham um acompanhamento. E essa é a característica da mentoria.
A mentoria é um processo de intervenção e acompanhamento, Deusa. Então, ela ajuda você, entre outras coisas, a resolver qualquer questão, mas ela ajuda, nesse caso aqui, a estruturar o seu negócio, a ajudar você a construir o seu serviço da forma certa, para que você comece já o seu processo, comece o seu serviço prosperando, se desenvolvendo, gerando resultado. Isso é muito importante, né? É um processo, o processo de mentoria despertar individual, ele é um processo personalizado, ele é construído junto com o cliente a partir do diagnóstico do momento em que você está. Então, a gente passa por um processo de qualificação e diagnóstico, onde eu construo a solução para você. Isso pode ser feito em uma sessão ou em mais de uma, até 8 sessões. E essas sessões elas vão ganhando um decréscimo, um bônus no valor à medida que a gente vai ampliando aí o número de sessões. E saiba que dentro da mentoria Despertar, eu sempre vou olhar para você antes, porque você é a fonte, a partir de você tudo nasce. Então, eu olho primeiro para você, olho para as identificações, os seus padrões, as suas crenças, aquilo que você precisa instalar em você, mentalidade, e depois para o seu negócio, em conjunto com o seu negócio, olhando para ele, vendo o que ele precisa, identificando a fase que ele está e construindo aí o alimento, a nutrição que ele precisa para crescer e prosperar. Obrigatoriamente, você tem que passar pelo processo de qualificação, porque a mentoria não é um processo para todo mundo. Então, eu faço uma análise para ver o seu momento e saber se você está pronta para esse processo. Porque eu digo sempre que não é sobre dinheiro, é sobre a transformação e o meu resultado é o seu resultado. Então, para que você possa gerar o resultado, você tem que estar pronta e preparada para esse processo. Eu vou adorar te servir, estar com você e parir mais um negócio. Tem muitos negócios que estão sendo paridos através da mentoria Despertar e vai ser uma honra para mim poder ajudar você a parir o seu. Então, se você quiser saber mais, quiser caminhar comigo, ganhando celeridade no teu processo, vem para a mentoria Despertar, porque já tem muitas mulheres aí ganhando estrada, prosperando, gerando resultado com a mentoria Despertar, e você pode ser a próxima.